Homem Invertido foi um dos vilões mais poderosos que a Liga da Justiça Sombria já enfrentou. Terror cósmico, horror cósmico, pra falar a verdade, que o universo DC foi capaz de desconfigurar a própria realidade. Já do outro lado, temos também a entidade que perturbou muitos anos a Feiticeira Escarlate, Cyclone, o deus ancião do universo Marvel, comparado até mesmo também com os Beyonders. Mas e aí, quem vence essa? Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago. E antes da gente começar essa batalha, sinta-se à vontade para poder deixar aquele like mágico no vídeo e se inscrever no canal também, por que não, né? Tenho certeza que você vai querer ver mais batalhas como essa aqui. Aproveita também, comenta qual outra batalha que você quer ver nos próximos vídeos. Homem Invertido. Homem Invertido, ele é uma entidade mágica extremamente poderosa, que existe então no chamado então lugar Mundo Avesso. Ele é uma entidade do pesadelo que se opõe às forças da magia e também da própria ordem do universo DC. Ele é considerado então uma ameaça existencial para o equilíbrio mágico do universo. A importância do Homem Invertido para a DC é justamente ele ser um dos principais vilões que a DC tem, um dos principais personagens também que lidam também com a magia e o sobrenatural também. Ele é a força que desafia a compreensão convencional da magia e também representa então o desafio específico para o universo. Em termos de poder, o próprio Upside Down Man ele é absolutamente forte e possui então habilidades mágicas praticamente infinitas. Ele é capaz então de distorcer a realidade, controlar a magia negra e manipular também mente. A sua natureza também anormal torna também ele difícil de se compreender e enfrentar também, e também muitas vezes ter estratégia para poder enfrentar seus oponentes, É por isso que a colaboração de vários heróis mágicos para poder derrotar ele é necessário. O Homem Invertido também ele é a própria magia, que se manifesta então como uma criatura ou uma entidade totalmente maligna do multiverso das trevas da DC. Ele é então reflexo escuro da Hecate. O Upside Down Man foi então concebido e também solidificado através da própria crença da Hecate nas terríveis possibilidades por trás da sua própria magia. A Hecate então sendo então um acúmulo primordial de toda a magia dentro então do próprio multiverso DC, manifestado então como então uma entidade singular. Ele é completamente o composto da própria magia, bem como também preparado ser então igual a Hecate. E para complementar também quem é a Hecate, e o nível de poder de magia que estamos falando aqui, já que ela é de um outro lado basicamente do próprio Homem Invertido, a Hecate ela foi nascida então há muito tempo atrás, no dia em que seria então conhecido como então a esfera dos deuses. A Hecate foi então um dos primeiros deuses a existir. Após então a sua criação, ela viajou também para o próprio centro do seu multiverso, a Terra Zero, e observou então o crescimento da própria humanidade. Ela deu então à humanidade um pedaço da sua magia e acabou então se integrando a um dos muitos panteões de deuses que surgiram. No entanto, ela então seria então traída pela própria humanidade e prendeu na própria tentativa de tomar o seu poder para si. Irritada então com isso, ela então liberou a magia no próprio multiverso das trevas, e mudou então ele para sempre. A Hecate ela ficou tão furiosa e quebrou então o seu poder em 5 pedaços para poder garantir que não então pudesse ser roubado novamente. Enquanto então esperava então por um momento que pudesse então reescrever toda a magia para ser sua, como só para ter uma noção aqui, o poder que envolve a Hecate em si já estava então reescrevendo as regras da magia com a sua própria língua, tornando então inúteis qualquer feitiço usado então até mesmo também pelo próprio John Constantine. Outro exemplo também é que os efeitos da sua magia de reescrita são então sentidos em todo o mundo, e ela também assume o parlamento das árvores, transformando então ele no parlamento das flores. A Hecate, primeiro que se formou também a partir da própria esfera de Deus, criou então uma barreira para poder impedir que o Homem Invertido entrasse em seu reino, também do seu próprio pedaço da sua magia, que estava então com a humanidade, para poder desencadear a criação dos seus múltiplos panteões de Deus. Voltando para o próprio Homem Invertido então, antes dele ser então moldado no outro lugar, conhecido então como a Grande Escuridão, já que ele é um aspecto da própria entidade suprema da DC em si, esse local metafísico era apenas então um vazio, serviu então como uma prisão do multiverso sombrio do Homem Invertido, a qual ele então moldou a sua própria realidade caótica. Um único aspecto do outro lugar incendiaria o próprio céu, que então olhando hierarquicamente, no próprio universo DC, ele está então e também se conecta também à própria esfera dos deuses.
O Homem Invertido, ele é então o próprio arquétipo do terror, por ser uma entidade totalmente perturbadora. Isso também faz então que ele seja então o líder da sua própria espécie, que envolve também o horror cósmico da DC. Isso porque ele também é uma ameaça tão grande quanto então o próprio céu, quanto também o próprio inferno, que deve também trabalhar juntos para poder combater ele. Ele também é capaz de manipular ou consumir magias infinitivamente. Antes da criação do próprio Eclipse, por exemplo, pelos próprios grandes poderes do céu e também do próprio inferno, o Homem Invertido, ele talvez, fosse tão o único ser conhecido capaz então de se alimentar com a própria Hecate, por exemplo. Inclusive, ele foi realmente capaz de devorar a Hecate, a própria Hecate. Claro que na época ela estava tão enfraquecida, mas ainda assim é um feito notável. A sua capacidade também de manipular os painéis e páginas do próprio quadrinho mostra que ele também realmente pode quebrar a quarta parede, ou se mostrar até então a distorção da realidade, que está também além da nossa compreensão, ou mesmo também ser incapaz de ser descrita. E no encontro então com a própria Mulher Maravilha, o Upside Down Man foi capaz então de fazer um acordo e também conceder a ela os meios de explorar toda a magia que ela havia exercido, incluindo também a própria magia do caos do Mordor, bem como também uma grande parte da sua própria Hecate em si. Agora, falando um pouquinho mais se realmente ele pode ou não ser morto, a história deixa então a entender que não, ele não pode ser morto. O Upside Down Man não foi realmente um morto e provavelmente ele não pode, Como o multiverso DC seguindo então a lei da conservação da energia, a magia pode então ser dita sendo então eterna, na verdade não pode ser também destruída. A única maneira pela qual ele foi, entre aspas, derrotado foi aprisionado então, ou aprisionando ele na mente da Zatanna, selando então ele com a magia da Hecate. Depois então foi revelado que ele então tem manipulado a utilização da magia pela própria Zatanna. O Homem Invertido teve então a capacidade então de matar a Bruxa do Fogo no inconsciente coletivo. Isso porque ele também teve acesso ao próprio inconsciente coletivo, porque ele é o oposto também igual da própria Hecate. Mesmo também sendo tão cortado ao meio pelo próprio Detetive Champ, ele ainda assim também se regenerou. E com facilidade ele matou também o próprio Detetive Champ e o próprio Homem Morcego. Até mesmo também o próprio Monstro do Pântano, que também tem uma conexão muito forte com o Verde e que também já contém poderes multiversais, morreu ao tocar os poderes sombrios do próprio Homem Invertido. Também conseguiu também remover o sangue demoníaco de John Constantine quando ele tinha então no seu corpo. E assim como a sua alta capacidade então de alterar a realidade, até mesmo também dimensões, ele pode também pegar a página dos quadrinhos e afetar toda a realidade. O Homem Invertido também, como citei antes, é uma espécie de totalmente diferente, uma parte da própria grande escuridão. Melhor, ele, assim como todos os outros grandes vilões que a DC tem, como Darkseid, Necron, Batman que ri, Mão Vazia e muitos outros, são aspectos da própria grande escuridão. Ele também mostrou ter a capacidade então, de apagar a Zatanna com facilidade. E por justamente ele ser uma das outras espécies, digamos assim, existentes, ele pode também devorar a magia de qualquer jeito ou forma, onde ele também até mesmo também devorou a magia da Hecate. Ele é a realidade de um outro lugar e infectou esse vazio escuro, sendo então muito mais poderoso lá, assim como a própria magia da Hecate. Lembra também do próprio Monstro do Pântano que eu falei agora há pouco? Então, ele tentou então capturar o Homem Invertido, mas mesmo sendo o Verde, o Verde em si, sendo poderoso como ele é, o Homem Invertido, ele se libertou com muita facilidade. Ele também chegou a confirmar de novo que pode também devorar a magia da Hecate. E no vazio, um outro lugar, um domínio do próprio Homem Invertido, com todo o seu poder, ele pode criar a raça de outras espécies, o que vale também citar que o Homem Invertido também foi capaz de criar, foi criado ali pelas crenças, da própria Hecate. Ele quase também matou o próprio Constantine, um dos grandes feiticeiros do universo DC. E no ápice da luta contra a Lei da Justiça Sombria, sendo então mais específico ali contra a Mulher Maravilha, quando ele estava também com o poder da Hecate, o Homem Invertido também combateu a própria Diana com os poderes da própria Hecate, de igual para igual. E ele também poderia ter ganho essa luta. Sobreviveu ao ser então esfaqueado pela própria Diana, e a outra prova também de resistência dele, principalmente a magia, foi que ele também sobreviveu a um ataque total do próprio Dr. Destino. A outra maneira também de derrotar o Homem Invertido também, que foi revelado, foi a Zatanna então meio que prender ele no seu corpo
junto então com a sua consciência, já que ambos estavam então tendo um conflito mental na luta. O Upside-Down Man, ele é o acúmulo vivo, também personificado de toda a magia dentro do multiverso das trevas, também no início da sua formação da DC, o aspecto da própria grande escuridão. Já o Cycton, né? O Cycton, ele é um dos Elder Gods mais poderosos do universo Marvel. Ele faz parte dos deuses mais velhos da Marvel. Já foi confirmado ser então a encarnação do caos. Também tem então poder ilimitado. Cycton também está além da própria realidade. Ele transcende então para o espaço e tempo. Ele serve como um câncer para a própria eternidade, onde ele então estava matando ela. Foi afirmado ser mais velho e também mais poderoso que todos os outros celestiais juntos, e mesmo também os celestiais que já dividiram então o universo com o multiverso, onde então a criação foi então moldada. Como comparação, 3 celestiais foram então derrotados pelo próprio Franklin Richards adulto, que já continham também o poder multiversal. Cycton ainda também tem seu Darkhold e a sua própria dimensão também. O seu livro contém então conhecimento de várias coisas, sendo então um compêndio de segredos além da compreensão mortal. Ele também oferece então grandes poderes e também recompensas. A dimensão do Cycton, por exemplo, é a dimensão, o reino Citylantis, que está então constantemente mudando sobre o seu ambiente. Apesar de também estar entre as realidades antigas e também a palavra real, é um lugar onde então as regras da física e também da própria geometria euclidiana não se aplicam mais. O reino do Cycton dá também dor além da dor dos intrátices, e cada célula, cada fibra estará então em agonia. Cycton, ele existe então em um lugar além do lugar, um tempo além do tempo. O reino do Cycton, ele também atinge fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, pela enormidade do lugar em si. E os visitantes são envenenados pelo caos e pela própria maleficência, que vibram também através da própria cada átomo em si no reino de Cycton. Esse mesmo reino, ele também é autoconsciente, no sentido de que cria então seu próprio medo do visitante e pode então destruir totalmente os visitantes, como então fez ser o poderoso Doutor Estranho. Por exemplo, também as larvas que ele então sentiu escorrendo então por sua mente, agora tomam então a forma ao seu redor, mostrando então como o Doutor Estranho se sentiu, né? Cycton, como todos os outros deuses dimensionais, tem então controle sobre todos os outros aspectos da própria realidade dimensional. Cycton também, ele é muito poderoso, poderia também se tornar então mais poderoso através das próprias crenças dos outros seres sobre ele, tirando também força das nossas crenças. Também pode também apagar fraquezas de um indivíduo, assim como por exemplo o Carnificina perder então a sua fraqueza para ataques baseados em som. Assim como também o Homem Invertido pode criar criaturas, né? O Cycton também pode criar, só que conjurar criaturas de uma outra dimensão. Ele também chegou a derrotar o Doutor Estranho, né? Feiticeiro Supremo, o Ivano também para ele, uma vez, e também quebrando então seu casulo de volta ao plano físico. Cycton até mesmo criou o seu próprio Demogorgon, que consome também seres de poder sobrenatural, depois que eles são então mortos. Que vale ressaltar também que esse Demogorgon pode também absorver poderes místicos e se tornar também mais forte. Demogorgon, ele não pode morrer e também só pode ser derrotado usando então o Darkhold. Cycton, ele pode também banir feiticeiros para o Mar da Serpente, um mar que basicamente impediu todas as outras entidades místicas de serem adicionadas, né? Onde ela é então usada para poder criar feitiços estranhos. Cycton, ele foi descrito pelo Thor como a escuridão se for tão vazio, sem fim e também imutável. É dito que Cycton, ele é um dos 4 deuses primordiais. O próprio uivo dele também, como citei agora há pouco, pode também reverberar por toda a sua dimensão e mais de 100 dimensões. Cycton também é superior ao Shumagorá, que já foi declarado ser capaz de destruir a realidade. Que foi dito também que Cycton, se ele fosse liberado, né, de volta ao mundo físico, ele seria então o fim de todas as coisas. O Cycton também ele é o ponto fraco da criação, a sombra que rasteja furtivamente e começa também aos pés de Deus, mas esses conceitos não conseguem então abranger a sua própria essência. Bom, a história de Darkhold Alpha, por exemplo, na HQ em si, a Wanda ela testemunhou seu maior medo saindo então da sua própria dimensão. Cycton então começa então a sair dessa dimensão para a Terra, mas ele não contava que a Wanda tivesse então uma certa ajuda do próprio Victor Von Doom. Mas a Feiticeira Escarlate ela não deu muitas chances para o próprio Cycton em si e selou o livro Darkhold, e o próprio Cycton tenta a própria alma dela. Depois dela, né, ter sido selada, né, ambos terem selado então dentro da própria alma da própria Wanda, algumas coisas mudaram, principalmente na própria HQ Feiticeira Escarlate número 23 e também o próprio torneio
do Caos de 2023 também, com a Agatha sendo então a protagonista ali daquele evento em si. Primeiro que o Darkhold, ele não havia então sido destruído, mas sim modificado. Não era mais um livro em si, mas sim um lugar, um domínio de inúmeras camadas de pesadelos. Cada história ter sido então em um plano experiencial. A pior vida de uma pessoa virando então um ciclo sem fim. E abaixo de tudo isso, sobre os horrores de todos os que já viveram e também ainda viveram. É onde tudo o que ela havia então prendido estava lá. E por que eu falo que algumas coisas que mudaram? Porque a Agatha, ela consegue então adentrar na Feiticeira Escarlate e retirar o coração do Cicton e também supostamente a matar ele. O que logo depois é confirmado que não matou ele. Ele ainda assim continua vivo lá. Mas meio que restrito, né? E durante então o próprio Torneio do Caos, o livro Darkhold, ele acabou então criando uma própria consciência separada, meio que virou então filho da Agatha, né? E vamos falar então no próprio a magia do caos em si da Marvel, né? Essa é uma das muitas energias que a Marvel tem e que é também poderosa, mas com o tempo ela se torna então perigosa para poder se controlar e também combater também. A explicação da magia do caos também deixou bem claro que ela existiu por muito tempo, também gerou muitas coisas, incluindo também despertar a vida com possibilidades. Existe então um pensamento que ela então possa então anteceder o quinto cosmo, onde então a magia foi tecnicamente inventada, mas provavelmente ela já existia desde o próprio segundo cosmo, porque foi aí que surgiram então as possibilidades, ou pelo menos durante então o terceiro cosmo. Isso porque a magia ela é um conceito fundamental, assim como a própria força fênix. Mas como a própria magia não é realmente algo mágico, literalmente, né? Digamos assim, no seu verdadeiro sentido, é mais uma ideia de que representa então um equilíbrio entre tudo: vida, morte, criação, destruição e assim vai. A Feiticeira Escarlate, por exemplo, sendo então uma das que usa a magia do caos, disse que foi então ela que poderia controlar a magia do caos e também criar a possibilidade, onde se fosse então intercambiável com possibilidades. Deveria então existir desde o próprio segundo cosmo, porque foi quando as possibilidades se formaram de e se para o que é, porque haveria apenas uma possibilidade ou uma constante durante então o primeiro cosmo. Além disso, o segundo cosmo ainda assim não tinha ordem e também tinha então uma instabilidade infinita, uma espécie de caos sem forma. Cicton, como então sendo então o cara em questão dessa luta aqui, usou a sua magia negra e contaminou uma parte da magia do caos, onde então governou como então um Elder God, representando então um deus do caos. E então escreveu Darkhold, onde então a Feiticeira Escarlate conseguiu então vencê-lo em seu jogo e se tornou então uma espécie de prisão física para que ele então e ela também se tornasse então o próprio verdadeiro Darkhold. O problema é que com a magia do caos, né, é que a Marvel não inventou esse termo e também que ele tem sido então associado a muita crença. É por isso que quando as pessoas não queriam acreditar em Cicton como qualquer coisa, ele essencialmente se tornou então uma miragem inexistente para essas pessoas em si. A magia do caos pode também estar acima de muitos conceitos da Marvel, como por exemplo algo para poder se equiparar. A magia do caos em seu núcleo fundamental é comparável à força pura da Fênix. E como citei antes no Torneio do Caos, essa mesma HQ, o Cicton ele aparece lá, mas meio que ele é entre aspas nerfado, porque o protagonista dessa HQ é literalmente a Agatha. Ela meio que deixa então ele preso, né? Então nem vou citar muito essa HQ logo de começo. Quem vence? Bom, essa é uma luta interessante e que é totalmente plausível dizer que ambos teriam então chance de vencer, né? Tanto o Invertido quanto o Cicton usam então magia e também magia do caos. Uma desvantagem, na minha opinião, do Cicton é que ele vai ser suscetível a ter sua magia ou poder devorado pelo Homem Invertido, já que o próprio Homem Invertido devorou então as magias da própria Hecate e outros feiticeiros também. O Homem Invertido ele chegou a demonstrar ter então muito mais facilidade em distorcer a realidade do que o próprio Cicton, por exemplo, né? Quando ele então distorce então a realidade em volta a Zatanna, ou mesmo também da própria Mulher Maravilha, quando então quebra todos os quadrinhos. Existe então uma outra questão que envolve também o selamento. Tanto o Cicton quanto o próprio Homem Invertido são então suscetíveis a serem selados, tanto que o Cicton ele foi selado ou fundido dentro do próprio corpo da Feiticeira Escarlate muito facilmente. Mas aí vocês podem me dizer, tá, mas Thiago, foi então um Darkhold junto com a Wanda, por isso que a Wanda conseguiu
fazer esse tal feito? Bom, sim, mas ainda assim não deixa de ser um fato que o Cyclone nem sequer resistiu a ser selado dentro dela. No caso então do próprio Homem Invertido, por exemplo, ele meio que sofreu a mesma coisa na mão da Zatanna, só que foi algo mais mental. Mas a DC ela deixou entender que o Homem Invertido não pode ser morto, já que ele é um próprio aspecto da própria grande escuridão, não vai morrer. O conflito que a Zatanna teve com ele fez com que ele realmente não fosse morto e provavelmente não pode ser morto. Como citei antes, como o multiverso DC seguindo então a lei da própria conservação de energia, a magia pode então ser dita sendo então eterna e também na verdade não pode ser destruída. A única maneira pela qual ele foi derrotado, entre aspas, foi então aprisionado na mente da própria Zatanna, selando então ele com a própria magia da Hecate. Depois foi então revelado que ele então estava então manipulando ali, né, a utilização da magia pela Zatanna. Então é o seguinte, ambas as entidades foram então seladas com um contexto muito específico. Um é por causa da Wanda e Darkhold e o outro é por causa da Zatanna e da própria Hecate. E com esse contexto não entraria então nessa batalha a Zatanna, Darkhold, a Hecate, né, enfim, porque é algo muito externo. A questão de selamento ficaria, na minha opinião, de fora. Agora, falando então em questão de poder, claramente que isso envolve também a cosmologia também. Nesse quesito, eu tenho que admitir que o Cyclone, ele ganha vantagem. Cyclone, ele sendo então o Elder God, ele é comparável, se não for igual aos deuses que sentam acima das sombras, que são então os Beyonders. Isso foi meio que confirmado na nova HQ do Thor, Imortal Thor. Inclusive, eu trouxe aqui pra vocês recentemente, né? Essa HQ aqui do Thor, só vocês conferirem aqui no canal. Então, falando em questão de poder, hierarquicamente, cosmologicamente, Cyclone, ele é superior ao Homem Invertido, que pode também englobar a esfera dos deuses. Mas a cosmologia da DC, atualmente, é inferior à da Marvel. Para vocês terem uma ideia do tamanho da cosmologia da Marvel e DC, é só vocês verem 2 vídeos aqui no canal que eu trouxe para vocês, explicando quão poderosos são esses 2 universos. A ideia de quem vence é bem simples, é como se fosse uma via de mão dupla. Primeiro é que o poder do Cyclone pode ser comido ou absorvido pelo Homem Invertido. Sim, mas em compensação, o poder dele, do Cyclone, por ser um deus ancião, ele é muito mais poderoso que o Homem Invertido, já que o próprio, falando cosmologicamente, né, agora, a própria, hierarquicamente, poder do próprio Cyclone, ele se encaixa muito superior para a própria esfera dos deuses que a DC tem. Mas em compensação, tendo esse poder todo que ele tem, né, na minha opinião, é totalmente plausível aceitar que um ou outro venceria. Mas o poder, imortalidade, magia, hierarquicamente, cosmologia, fraqueza, vantagem e desvantagem, resistência mágica, até mesmo também a representação para o seu próprio universo, juntando tudo isso no conjunto, eu diria que o Cyclone venceria essa batalha com uma extrema dificuldade. Mas logicamente que você pode comentar aqui quem você acha que vence, Cyclone ou Homem Invertido. Não se esqueça também de comentar qual outra batalha que você quer ver aqui. Comenta aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.